Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Padres já alertaram sobre isso, e o que eu vou te mostrar hoje pode mudar sua visão sobre muitas experiências espirituais. Assista até o final e descubra como discernir. Na Bíblia há uma passagem que muitos ignoram, mas que revela uma verdade assustadora sobre algo que pode surpreender muitos fiéis. Em Mateus 4, Jesus é tentado no deserto após 40 dias de jejum. Satanás aparece não como um ser horrendo, mas como alguém bem intencionado, sugerindo que Jesus transforme pedras em pão. A intenção de Satanás era que Jesus obedecesse a ele, usando seu poder divino para si mesmo. Jesus respondeu a Satanás: Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso ensina que nossa vida deve estar guiada pela verdade de Deus, não apenas pelo que vemos ou sentimos. Nem todo milagre é um sinal de Deus. O inimigo pode desviar nossa confiança. Muitos já encontraram em desespero, recebendo mensagens espirituais. É crucial discernir se isso vem de Deus ou é uma cilada. O diabo pode passar por anjo de luz, santos ou Nossa Senhora para o confundir. Jesus nos ensina a não cair nessas armadilhas, mas seguir a palavra de Deus. A Igreja Católica é cautelosa ao reconhecer aparições e revelações, pois o inimigo pode se disfarçar como anjo de luz. São Paulo alerta sobre isso em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Padres exorcistas relatam que espíritos malignos tentam enganar, se passando por santos. Discernimento é essencial. Jesus nos alertou sobre falsos cristos e profetas que fariam grandes sinais para enganar. A Igreja, com sua sabedoria, nos guia para não cair em armadilhas espirituais. Precisamos de um olhar crítico e um coração enraizado na fé verdadeira, obedecendo à Igreja para nos proteger dos enganos. A Igreja, ao longo dos séculos, desenvolveu critérios rigorosos para reconhecer uma aparição como autêntica. Por isso, nem todas as supostas visões e revelações são aprovadas. Antes de declarar algo como verdadeiro, a Igreja investiga profundamente. E quais são os sinais que ela analisa? A mensagem está de acordo com a doutrina da Igreja? Deus jamais se contradiz. Se uma revelação privada traz algo que contradiz a Bíblia ou o magistério da Igreja, pode ter certeza, não vem de Deus. O Senhor não se desdiz e a verdade não muda. Os frutos espirituais são bons? Jesus nos deu um critério infalível. Pelos frutos os conhecereis, como diz em Mateus capítulo 7, versículo 16. Se uma aparição leva os fiéis a mais oração, mais penitência, mais conversão sincera, então pode ser um sinal positivo. Mas se gera medo excessivo, fanatismo, desobediência à igreja e divisão entre os católicos, então há um grande risco de ser uma armadilha do inimigo. O vidente é obediente à igreja? Um dos grandes sinais da falsidade em revelações privadas é quando o suposto vidente começa a se achar mais importante do que o próprio Papa ou bispos. Já vimos casos de pessoas que dizem receber mensagens de Nossa Senhora ou Jesus, mas desobedecem à igreja, desprezam a autoridade dos bispos e até fazem profecias que nunca se cumprem. Deus não é Deus de confusão. Quando algo é verdadeiro, leva à unidade e o respeito à igreja. Vejam o que esse padre fala neste trecho deste vídeo. É muito importante. Prestem bastante atenção. O demônio às vezes é católico também. Ele pode usar de elementos. Veja lá na vida dos santos. Santa Gema foi obrigada pelo diretor espiritual a parar de fazer penitência durante um mês, porque ela estava prejudicando a saúde. Jesus apareceu para ela pedindo penitência. Aí eu falei, e agora? Obedeço Jesus ou diretor espiritual? Ela contou para o diretor espiritual que exorcizou uma água e disse, a próxima vez que Jesus pedir jejum, você ofereça essa água para ele. Ela ofereceu e não era Jesus, era o demônio.
Aqui está o grande perigo. O demônio sabe que em momentos de desespero as pessoas ficam vulneráveis. Ele se aproveita disso para oferecer soluções rápidas e enganosas. Imagine uma pessoa que está sofrendo muito, doente ou com problemas familiares. Ela quer uma resposta de Deus, quer um sinal. E de repente começa a ter visões, ouvir vozes ou receber revelações. Mas será que isso realmente vem de Deus? O inimigo pode usar essas experiências para manipular emoções, criar falsas esperanças e até desviar a pessoa da verdadeira fé. Muitos caem nesse erro porque confiam demais nos próprios sentimentos e esquecem que a fé não pode ser baseada apenas em sensações. Deus nos chama para crer nele, mesmo sem sinais extraordinários. O próprio Jesus disse a Tomé: Bem-aventurados os que não viram e creram, como diz em João capítulo 20, versículo 29. A fé verdadeira não precisa de aparições constantes ou mensagens sobrenaturais para se sustentar. Se algo está causando mais confusão do que paz, mais medo do que esperança e mais divisão do que unidade, então há algo errado. O diabo gosta de mexer com nossas emoções porque sabe que, quando estamos abalados, podemos tomar decisões impulsivas e cair no erro. Por isso, precisamos sempre recorrer à igreja e confiar naquilo que Deus já revelou nas Escrituras e na tradição. Não podemos ser católicos que vivem apenas de revelações privadas, mas sim católicos que vivem firmes na fé verdadeira. Agora que sabemos o perigo, o que podemos fazer para nos proteger? Aqui estão algumas orientações essenciais. Obedecer à igreja, sempre verificar se uma aparição ou revelação foi aprovada pela Santa Sé ou pelo bispo local. Se não foi, melhor ter cautela. Estudar a doutrina católica. Quanto mais conhecemos nossa fé, menos somos enganados. Quem estuda o catecismo e lê bons livros católicos sabe discernir o que é verdadeiro do que é falso. Ter uma vida de oração equilibrada. Muitas pessoas caem nessas armadilhas porque buscam experiências místicas em vez de uma oração sincera e silenciosa. Deus fala no silêncio. Evitar obsessão por revelações privadas. Nossa fé não pode ser baseada em mensagens e aparições o tempo todo. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, da Eucaristia e da oração diária. Buscar direção espiritual. Ter um padre ou um diretor espiritual é fundamental. Se você sente que algo sobrenatural está acontecendo em sua vida, consulte um sacerdote experiente antes de tomar qualquer decisão. O discernimento espiritual é uma das armas mais poderosas do cristão. Em um mundo onde tantas vozes tentam nos guiar, precisamos aprender a reconhecer a voz de Deus e distinguir quando algo vem do inimigo. E isso não é apenas uma questão de inteligência ou lógica, mas de maturidade na fé. Afinal, como já vimos, até Satanás pode se disfarçar de anjo de luz, como diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, tentando nos confundir. Mas como saber se uma revelação, um suposto milagre ou um evento sobrenatural é verdadeiro? Como não cair nas armadilhas do inimigo? A resposta está naquilo que a igreja nos ensina. A fé católica não se baseia em sinais e aparições, mas na revelação de Deus que já nos foi dada na Sagrada Escritura e na tradição da igreja. Se ficarmos correndo atrás de novidades espirituais o tempo todo, podemos acabar nos afastando do que realmente importa. A Igreja Católica tem critérios claros para discernir se algo vem de Deus ou não. Vamos analisar alguns dos mais importantes. A mensagem está de acordo com a doutrina da Igreja? Essa é a primeira pergunta que devemos fazer. Deus não se contradiz. Ele não vai revelar algo em uma visão ou uma locução interior que vá contra a doutrina católica já estabelecida. Se uma aparição, profecia ou milagre apresenta uma mensagem que contradiz a Bíblia ou o magistério da Igreja, isso é um grande sinal de alerta. Exemplo: se alguém disser que Nossa Senhora apareceu e revelou algo novo sobre a fé,
que nunca foi ensinado antes, podemos ter certeza de que não vem de Deus. Deus já revelou tudo o que era necessário para a nossa salvação, e essa revelação se encerrou com Jesus Cristo. Tudo o que vem depois disso deve ser analisado com extrema cautela. Os frutos são bons ou maus? Jesus nos deu um critério infalível para identificar o que vem dele e o que não vem. Pelos frutos os conhecereis, como diz em Mateus capítulo 7, versículo 16. O que isso significa? Significa que uma revelação verdadeira sempre trará frutos de conversão, amor a Deus, crescimento na fé e unidade na igreja. Já uma falsa revelação pode trazer fanatismo, confusão, medo e até divisão entre os fiéis. Exemplo: algumas supostas aparições privadas geram grupos que se isolam da igreja, desprezam os bispos e criam uma espiritualidade baseada no medo. Isso não vem de Deus. O que vem de Deus leva à paz, ao crescimento na santidade e à comunhão com a igreja. O vidente ou o mensageiro é obediente à igreja? Outro grande sinal de que algo vem de Deus é a humildade e a obediência do vidente à igreja. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, em Lourdes e em Guadalupe, os videntes nunca desobedeceram os padres ou bispos. Pelo contrário, eles sempre se submeteram à igreja. Já quando vemos supostos videntes que desafiam o Papa, desobedecem bispos ou criam doutrinas próprias, podemos ter certeza de que há algo errado. Exemplo: Santa Faustina recebeu revelações sobre a divina misericórdia, mas sempre foi obediente à igreja. Mesmo quando suas visões foram questionadas, no final tudo foi aprovado. Já outras pessoas que dizem ter visões e se recusam a obedecer à igreja acabam caindo no erro e levando muitos ao engano. A experiência gera paz ou confusão. Algo que vem de Deus nunca vai te deixar perturbado, com medo ou em pânico. Deus é um Deus de ordem e paz, como diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Se uma revelação ou experiência sobrenatural causa medo excessivo, desespero ou confusão, provavelmente não vem dele. Exemplo: muitas mensagens apocalípticas circulam nas redes sociais, falam de destruição e castigo de uma forma que causa pânico e ansiedade nos fiéis. Isso não é de Deus. Nossa Senhora, quando aparece, sempre chama a conversão, mas com amor e esperança, nunca com desespero e terror. A obsessão por milagres e sinais. Outro grande perigo no discernimento é buscar milagres o tempo todo. Sim, Deus pode operar milagres, mas Ele não precisa provar nada para nós a todo instante. A fé verdadeira não precisa de sinais constantes. Jesus criticou aqueles que só queriam ver milagres, dizendo: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, como diz em Mateus capítulo 12, versículo 39. Se alguém baseia toda a sua espiritualidade em revelações privadas, aparições e sinais, pode estar no caminho errado. Se uma pessoa só se interessa pela fé quando vê milagres e revelações, mas não quer aprofundar seu conhecimento na doutrina da igreja, há um grande problema. Nossa fé deve estar firmada em Cristo e na Eucaristia, não apenas em eventos extraordinários. Agora que já sabemos como discernir, precisamos nos proteger com algumas atitudes essenciais. Buscar formação sólida na fé, ler o catecismo, estudar a doutrina católica e conhecer a Bíblia nos dá base para discernir melhor. Manter uma vida de oração equilibrada, quem reza apenas em busca de experiências sobrenaturais corre o risco de cair no engano. A oração verdadeira deve ser sincera e humilde. Evitar exageros e fanatismos. A fé católica é racional e equilibrada. Se algo está gerando fanatismo ou divisões, é um sinal de alerta. Ter um diretor espiritual, contar com a orientação de um sacerdote experiente, pode nos ajudar a discernir melhor. Obedecer à igreja se a igreja diz que algo não é confiável,
devemos aceitar com humildade e seguir o caminho seguro. No final, a melhor forma de discernir o que vem de Deus é permanecer firmes na igreja, no Evangelho e na oração sincera. Satanás pode tentar nos enganar, mas se estivermos bem enraizados na fé, jamais seremos confundidos. Que possamos buscar sempre a verdade e não cair na tentação de correr atrás de sinais e revelações sem critério. Deus nos deu tudo o que precisamos para a salvação: Sua palavra, a igreja e os sacramentos. Se nos apegarmos a isso, estaremos protegidos de qualquer engano. Chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. Depois de tudo o que foi dito, é hora de deixar um alerta muito claro: o perigo das falsas aparições, revelações privadas duvidosas e mensagens que confundem os fiéis é real e pode afetar a sua fé mais do que você imagina. Se tem algo que precisa ficar gravado na sua mente, é que nem tudo o que parece ser de Deus realmente vem dele. Muitos estão sendo enganados porque não conhecem a doutrina da igreja e por isso se tornam vulneráveis às armadilhas do inimigo. Sem perceber, acabam se afastando da verdade e caindo em um caminho perigoso de fanatismo ou desespero. Já percebeu como algumas pessoas vivem de profecia em profecia, de revelação em revelação, de milagre em milagre? Elas não querem aprofundar sua fé, estudar a doutrina ou crescer espiritualmente. Querem apenas emoções, novidades e promessas espetaculares. Isso é muito perigoso. Jesus mesmo nos alertou sobre isso. Quando muitos queriam vê-lo apenas para testemunhar milagres, ele disse: Bem-aventurados os que não viram e creram. Como diz em João capítulo 20, versículo 29. A verdadeira fé não depende de sinais o tempo todo. Ele também nos advertiu que nos últimos tempos surgiriam muitos falsos profetas e falsos cristos que enganariam até os escolhidos. Como diz em Mateus capítulo 24, versículo 24. Se sua fé depende apenas de visões, sonhos e mensagens místicas, pare agora e pense. Sua base está firme na rocha da igreja ou na areia das emoções passageiras? Diante de tudo que falamos, é fundamental terminarmos este vídeo com um momento de oração. Precisamos pedir a Deus a sabedoria para discernir o que vem dele e o que é enganação, além de fortalecer nossa fé para que nenhum sinal falso nos afaste da verdade. Se puder, reze comigo agora, com fé e humildade. Virgem Maria, Mãe Santíssima, Rainha do céu e nossa advogada, nos colocamos sob a tua proteção neste momento. Sabemos que o inimigo pode tentar nos confundir, até mesmo se disfarçando para enganar os fiéis, mas confiamos que uma mãe nunca deixa seus filhos caírem nas armadilhas do inimigo. Maria, Mãe de Deus, intercede por nós para que sejamos cristãos autênticos, fiéis à Igreja e obedientes à vontade de Deus. Ensina-nos a viver como tu viveste, em humildade, obediência e amor à verdade. Pedimos que, quando surgirem dúvidas ou tentações, possamos lembrar das tuas palavras em Fátima. Meu imaculado coração será o vosso refúgio e o caminho que vos conduzirá até Deus. Guarda-nos, ó Mãe, protege-nos e fortalece-nos para que nunca sejamos enganados pelo mal. Virgem Maria, rogai por nós. Se este conteúdo te ajudou, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e deixar nos comentários de onde está nos assistindo, que gostamos muito de saber onde o conteúdo está chegando. E deixe seus pedidos de oração, que colocaremos todos na oração da madrugada. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.